Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Invencível terceira temporada, então bora lá. Bom, a série já começa mostrando o treinamento do Invencível, dele lutando contra os gigantes. Então eles saem em missão com o Rex e encontram dois gêmeos roubando a declaração da independência dos Estados Unidos. Mas logo aparece o irmão da Duplicata e ele quase mata o Rex, achando que a irmã estava morta. E os gêmeos acabam fugindo enquanto isso. Mas a Duplicate e o Imortal estavam vivos. Só que o Polter, irmão da Duplicate, é preso e o Sr. Yu, que é o seu melhor assassino, de volta. Então a Duplicate e o Imortal eles ficam noivos e o Rick, que era o namorado melhor amigo do Mark, ainda sente as dores que o Sinclair fez com ele. Então por isso que o Mark fica bolado quando descobre que o Cisco ainda está trabalhando com ele. Então o primeiro ataque da série foi o Dr. Sismo e ele começa a ficar cada vez mais forte a cada batalha que ele aparece pra lutar. E é nessa luta que o Sinclair aparece e o Mark fica furioso. E dessa vez ele não tá usando pessoas vivas pra fazer um exército, ele tava usando mortos. E o resto conta que ele foi vendido pelos próprios pais para o governo para poder virar uma arma. Então os Guardiões Globais se separam depois da briga do Invencível com o Cisco. Eu vou falar Cisco, mas eu não sei se tá certo não, tá? Beleza. E a Eve, já depois que ela tá namorando o Mark, encontra a Amber. E ela já tava com outro cara. Eu fiquei sabendo que nas HQs ela fica com um cara que é muito abusivo. Mas eu não sei se eles vão adaptar isso na série, porque o nome do namorado dela, da série e das HQs é diferente. E a Eve agora estava estudando arquitetura na faculdade. E no terceiro episódio é um pouco diferente porque a gente vê a história de um casal de vilões. E aí, quando você vê eles assaltando, você tem uma perspectiva diferente da luta do Mark contra eles. Porque, tipo, eles têm uma história de vida triste e eles acabam voltando para o crime. Então, o Oliver ativa os seus poderes e ele quer ajudar o Mark a combater o crime. E só que ele acaba matando aqueles dois vilões lá que apareceu desde o início de Invencível. Então aquele vilão cabeçudo do diabo, chato pra caceta, da temporada passada ainda tá vivo e espionando o Invencível. E o Rex e a Encolhedor estão cada vez mais juntos, né? Eles quase morreram juntos na temporada passada. E o Rex também faz um jantar pra ela. E o Invencível acha que quem tava espionando a família dele era o Cisco, mas aquelas máquinas ali não era dele. Então aqueles gêmeos que apareceram anteriormente roubando o negócio do museu levam o Invencível para uma linha temporal para matar um grande ditador, que era o Imortal, que foi o próprio Invencível que tinha deixado ele lá. E aí ele acaba matando o Imortal, eles têm uma luta legal. E aí quando ele volta, a Eve e o Mark querem ir morar juntos. Então por isso a Eve cria uma empresa para o Invencível para ele trabalhar como segurança na prisão. E enquanto isso, o Alan, um alien, ainda estava na prisão dos Viltrumitas com o Omni-Man tentando fazer ele fugir de lá. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Só que o Omni-Man, ele seria executado. E o Alan finge que está morrendo para poder ajudar o Omni-Man. E eles conseguem fugir de lá. E o Omni-Man revela uma coisa muito importante. Que os Viltrumitas são uma população de menos de 50 pessoas. E também, mais pra frente, o Invencível luta com um dragão, que era o Sr. Yu, que estava tentando tirar o Paul da prisão, que é o irmão da Duplicate. E o robô consegue fazer finalmente a menina monstro não ficar mais nova cada vez que se transforma. E a Amber também volta e agora ela tá mais sendo amiga do Mark do que qualquer outra coisa. Até que o Mark também encontra o novo namorado dela. Eles gostam daquele super-herói que é um cachorro. Eu não lembro o nome dele agora, mas enfim. É bonitinho, é legalzinho, beleza. E então temos a entrada do Powerplex na série, que ele perde a sobrinha e a irmã na luta do Invencível contra o Omni-Man lá da primeira temporada. Então ele rouba um disco pra poder modificar e controlar os poderes que ele tinha de impacto. Então ele absorve grande quantidade de energia, só que a gente não sabe o quanto. E o Mark ainda se sente culpado por tudo que aconteceu. E a esposa do Powerplex também quer a vingança. E ela acaba morrendo por causa disso. E por conta dos poderes do próprio marido, porque ele estava lutando contra o Invencível. Só que até agora, a única arma que os humanos têm contra os Viltrumitas é o próprio Invencível. Então, o vilão cabeçudo traz várias versões do Invencível para poder ter a Guerra Invencível. E uma curiosidade também é que na HQ, o Spawn também estava na Guerra Invencível, mas aqui eles não adaptaram ele não. E a Guerra Invencível durou 3 dias. E ela começa com o Invencível de Moicano atacando a prisão, depois um em Londres, em Moscou e assim vai. E voltando pra prisão, o Invencível recebe a ajuda de alguns heróis. E o Powerplex não foge e ele fica pra lutar contra o Invencível de Moicano. Então eles começam a chamar reforços pelo mundo todo. E o Invencível, sem visor, espanca os Guardiões do Globo e o Asa Negra se sacrificou pra matar ele. E também tem a luta do nosso Invencível contra 2 outros, um com o uniforme do Omni-Man e o outro com um pano no rosto.
E assim, essa luta aqui foi incrível, tá? Eu aconselho vocês a verem se vocês não viram. Mas se vocês não viram, estão fazendo aqui. Estão fazendo o que aqui vendo spoiler? Vai ver a série e depois volta aqui pra poder ver minha análise, tá bom? Então, bora continuar. Só que assim, fora que nesse ponto, a Ivy se machuca e o Invencível não consegue lutar contra os dois e salvar ela ao mesmo tempo. E tipo, o Rex tava tendo também uma crescente muito grande na série. Mas ele acaba se sacrificando pra salvar os outros. Eu fiquei tipo, não, mano. Ele sacrifica pra salvar os Guardiões do Globo. Não. Pô, traz o Rex de volta, na moral aí. Agora que eu tava gostando dele. Enfim, no terceiro dia, as variantes que sobram do Invencível se reúnem pra encontrar o tal do Cabeção. Só que ele acaba mandando todos os Invencíveis que sobraram pra serem exilados. E agora ele queria pegar o nosso Invencível, acabar com a reputação dele, jogar ele em outra dimensão e matar toda a família dele e amigos e trazer ele de volta. Só que o Invencível desvia de todos os portais que o Cabeção cria. Só que depois disso, o Cabeção foge e perde o braço, só que ele acaba recebendo um braço metálico depois. E antes o Invencível, ele se sentia culpado porque achava que tinha matado o Cabeção. Agora ele se sente culpado por não ter matado, porque sabe que esse cara vai voltar uma hora. Pelo amor de Deus, mata ele logo, eu não aguento mais ver esse cara. Chato pra diabo. E quando a guerra acaba, o Powerplex ajuda os heróis a salvar as pessoas que foram atingidas na luta. E a amiga da Ivy, que tinha aparecido no especial dela, vou deixar aqui o link nos cards, morre na Guerra Invencível, ela é mencionada. E o Imortal agora quer se afastar desse negócio de super-herói e quer viver com a Kate. Só que o nome do super-herói que eles querem colocar como líder dos Guardiões Globais é o Invencível. Mas ele não quer trabalhar com o Cisco de volta. Só que, tipo assim, acabou de terminar a Guerra Invencível e ele não tem um dia de paz, porque no outro dia aparece um Viltrumita chamado Conquista. E eu achava que essa série não tinha mais como fazer um final de temporada tão bom quanto foi o final da primeira temporada, da luta do Mark contra o pai. Mas eles conseguiram fazer uma luta tão boa do Mark agora contra o Conquista. Ele bateu até no Oliver, quase matou a criança, e boa parte já estava destruída por causa da Guerra Invencível, mas o Conquista saiu quebrando muitas outras partes, matando mais gente ainda, e a Ivy melhora lá da primeira luta e vai tentar ajudar o Mark, só que ela acaba morrendo, só que nisso ela destrai os seus poderes todos e ajuda o Mark a vencer o Conquista. Só que o Conquista também conta que ele se sente sozinho, porque os outros Viltrumitas têm medo dele, e o Conquista tinha subestimado o Mark. Se ele não tivesse feito isso, talvez ele teria conquistado a Terra mais rápido. Mas ele não morre, o Cisco está com o corpo dele preso. Então tem um velório pro Rex, e o robô diz que vai se chamar de Rex em homenagem a ele. Aí eu achei assim muito estranho, porque ele já pegou o DNA do Rex lá na temporada passada, ele já tá com o visual do Rex criança, agora vai se chamar Rex também. Muito estranho, mas beleza. E tipo assim, eu sinto que essa temporada não foi perfeita, sabe? Tem umas barrigadas ali pro meio, e só que o início dela é bem legal e o final melhor ainda. Minha nota é um 9. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!